Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma, neste ano dedicado ao Evangelho de Lucas. Nós determinamos para nossa reflexão que o tema de hoje será um reencontro com Deus. E assim, celebrando este domingo, neste ano com o Evangelho de Lucas, temos um encontro com Cristo que veio a nós para nos reconduzir ao Pai. O pecado não afastou Deus de nós que nos afastamos de Deus. E assim, então, na primeira leitura, que é tirada do livro de Êxodos, capítulo de 1 a 8, capítulo 3, versículos de 1 a 8 e versículo 13 a 15, o escritor sagrado lembra que Deus se encontrando com Moisés para libertar o povo do cativeiro do Egito. É um encontro simbólico, como celebramos na liturgia. A sarça se queima, mas não se consome, despertando a curiosidade de Moisés. É uma liturgia para falar aos homens, lembrando que serão purificados os seus pecados. Enquanto o fogo queima a infidelidade do homem, não é preservado, ou seja, que é preservado para Deus. A sarça, naquele gesto, naquela celebração, permanece intacta, embora o fogo continue ardendo sobre ela, como um rito de purificação. É uma alegoria para entendermos que o Espírito permanece, é criação de Deus, enquanto o pecado, criado pelo homem, é destruído pela ação de Deus, o fogo da sarça. Nessa passagem bíblica, é de se destacar que Deus não é uma invenção humana, mas uma divindade pré-existente. Por isso, nem nome tem, pois o gesto de dar ao nome é uma propriedade humana. É o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Simplesmente, eu sou. Isto é, um Deus eterno, que não tem princípio nem fim. Simplesmente, eu sou. É um Deus que liberta da escravidão do pecado, simbolizando a escravidão no Egito. É o Deus que nos salva, o Deus que nos cobre com a graça do seu Filho, dando-nos a oportunidade de reconstrução para reencontrarmos com o Pai. Assim, queridos irmãos, continuando a liturgia de hoje, na segunda leitura, São Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 6, e depois versículos 10 a 12, recorda como Deus tirou seu povo do Egito. É uma releitura da primeira, conduzindo por a estrada de provação até a terra prometida. Lembra a passagem pelo Mar Vermelho. Caminha com ele pelo deserto. Alimenta-o no deserto e lhe dá água nos momentos de aridez. Apesar de tudo, isso é a memória, ou a maioria deles, que não agradou a Deus, pois muitos caíram mortos pelo deserto. Não é um simples relato, mas uma releitura para mostrar a ação de Deus, que não se esquece do povo, embora este povo seja ingrato. É o momento de rever minhas atitudes diante de Deus. A Quaresma é o tempo litúrgico para nos reencontrar com o Pai Celeste pela remissão que o Filho, Jesus Cristo, nos realizou na cruz. E assim, tirando-nos das trevas. A nossa salvação
tem uma história onde Deus está sempre presente, carregando-nos com suas asas, depositando-nos na casa do Pai, pelo resgate redentor no Calvário. Queridos irmãos e irmãs, paremos, pensemos e nos perguntemos. É um convite para permanecermos de pé e sempre vigilantes, porque Deus está próximo e não tarda. Como nós estamos nos comportando nessa quaresma e sempre, nessa espera desse Deus que São Paulo nos lembra? Já no Evangelho de hoje, tirado do evangelista Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9, ele relata a advertência de Jesus a seus discípulos, lembrando algumas passagens bíblicas sobre a necessidade de estar pronto para o encontro com o Pai. Algumas passagens escriturísticas não são apenas relatos, mas instruções, lições de vida que devem ser tomadas como atitude de conversão, para não julgarmos o outro, primeiramente olharmos para dentro de nós. E sempre fazemos esse desmerecimento ao próximo e nos engrandecendo. Muitas vezes essa é a nossa atitude. Eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor que Beltrano, eu tenho a minha salvação garantida, que eu estou sempre presente na igreja, sempre trabalhando nas pastorais. Será que isso é o suficiente? É preciso tomar cuidado para não merecer o mesmo castigo, a mesma condenação daqueles que se afastam de Deus. Se ainda não estamos dando frutos para o reino de Deus, alguma coisa está errada. Ou seja, como Jesus mostra na parábola da figueira sem frutos. Somos criados para dar frutos que alimentam para a vida eterna e frutos que permaneçam. A nossa esterilidade espiritual adverte sobre a necessidade de adubos férteis para produzir frutos, como a oração, a penitência, o jejum, a Eucaristia, a caridade. São os elementos que nós colocamos aos pés da figueira da nossa vida, para que possamos dar frutos. Isso começa agora e vai até o momento da viagem para a vida eterna, até o momento do nosso encontro com o Pai, que vai ver as nossas boas obras e vai dizer se merecemos a vida eterna junto à Trindade Santa ou não. Que meditemos, que cresçamos, que divulguemos, que compartilhemos com os nossos grupos, nossos amigos, e assim podemos levar o reino de Deus àqueles que ainda não o conhecem, levar o reino de Deus àqueles que estão sedentos de Deus. Tenham um bom dia, sob a proteção da Trindade Santa e auxiliados pela Mãe Santíssima, que nos deu o seu exemplo de verdadeira servidora. Um bom dia e que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide em paz, o que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.